Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Espiritismo Responde nesta noite de sábado, aqui pela Rede Amigo Espírita. E você pode participar. Envie a sua dúvida, a sua pergunta para espiritismoresponde@gmail.com. E hoje uma noite de sábado muito especial, porque afinal de contas, há 216 anos atrás, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, que essa energia que nos envolve nesse momento possa chegar até o teu coração também, Wagner, e de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento por todo o planeta Terra. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Márcio, pela participação, pela colaboração em mais um sábado. E realmente é um sábado estelar, porque nós sentimos a alegria de lembrar Allan Kardec, o nosso codificador, a nossa eterna gratidão ao grande vulto, né, a esse missionário do Cristo que realmente abalou as estruturas da religião conveniente e da filosofia materialista na Terra, trazendo-nos a expressão do Espírito de verdade. Com ele nós caminharemos com segurança. Então, é muita gratidão que a gente sente. Bendito e tenhamos seja uma bela Kardec. noite, né, Márcio? Bem Assim kardeciana. assim seja, com muita luz, muito conhecimento espírita. Agradecendo já aqui a uma porção de gente, a Aline Santos, a Fátima de Albuquerque Barcelos, Conceição, a Maria Carolina Pupo, Silvia, e eu gostaria de pedir para todos que pudessem colocar, inclusive, as cidades de onde estão assistindo aqui no chat, para que a gente tenha uma noção de que cidade, de que estado, de que país todos assistem, para a gente realmente encurtar essas distâncias. E a gente começa... Silvia é da Inglaterra, conheço ela. Sim. Muita gente participando aqui, já com perguntas no chat, inclusive. Mas a gente vai começar hoje, Wagner, com uma pergunta a respeito justamente de doutrina espírita, porque hoje é um sábado muito especial, um sábado que a gente comemora o nascimento de Allan Kardec, que teve esse trabalho fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós somos frutos desta semente que foi lançada no solo da vida no planeta Terra pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é, se a doutrina espírita é o antídoto para todo o orgulho e vaidade e, acima de tudo, egoísmo, podemos nós entender de uma vez por todas que essa doutrina bendita é de fato, sem dúvida alguma, indiscutivelmente, né, essa vacina para o espírito imortal? É uma questão interessante, mas a gente vai ter que pontuar algumas coisas aí. A vacina para os males que nos afetam, as impurezas, os vícios que foram citados, é o Evangelho de Jesus. É a vida perfeita do Cristo que esteve entre nós. E o Espiritismo é a ciência que vem esquadrinhar essa verdade e colocá-la no nosso tempo, sem as peias que os homens inventaram e grudaram na doutrina pura do Cristo. Porque o papel do Espiritismo é o do instrumento, ele é o veículo que comunica o Cristo. Por isso que é o Evangelho redivivo. A doutrina é o meio. É como se a gente lançasse mão de um medicamento. Então você tem, por exemplo, na homeopatia, você tem aqueles glóbulos que são feitos de açúcar, alguma coisa assim. O medicamento, ele tem embebido ali. Então, você toma o veículo e o medicamento vem. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita é o instrumento que leva o Cristo em espírito e verdade. Então, ela cura, mas a pessoa tem que querer. Porque você vai observar, você vai dizer assim, mas o mundo está tão perdido, e mesmo os espíritas estão perturbados. Aí você vira e fala assim, sim, porque as pessoas não querem abrir mão de si próprios. Eles não querem abrir mão dos seus sistemas, das suas escolhas, dos seus interesses. Eu e Márcio estávamos conversando há pouco sobre esse movimento político,
que começou. E a espiritada grudou nas regiões. Muitos espíritas grudam em políticos pensando no seu interesse pessoal. Não é no interesse coletivo, é no interesse pessoal. Então a gente está vendo isso, essas tendências infelizes, né? Infelizes, de muitas vezes apoiar, né, os elementos que deveriam trabalhar por uma libertação dos sistemas e não vinculação aos sistemas. Mas é preciso entender aí que é o remédio, é o que cura, mas é o âmago do Evangelho. É aquilo que Jesus viveu e ensinou legitimamente, não o que os homens interpretaram dele. Então a doutrina espírita veio trazer isso, uma moldura de ciência, de filosofia, espírito e vida junto de nós. Então nosso irmão falou muito bem. E quem usa se liberta. É um liberto da terra. Não é um que malsina a terra, não. É um que liberta da terra. É diferente. É viver no mundo e vencer o mundo. Não é no mundo, é vencer o mundo, como Jesus ensinou. Ou seja, não ser escravo. Lido com tudo numa boa, não estou escravizado a nada. Esse é o propósito. E aí a gente está bem, não é, Márcio? Com toda certeza, Wagner, de fato. Bom, vamos lá às perguntas aqui dos nossos queridos internautas, dos nossos irmãos e das nossas irmãs por todo o planeta. O Alexandre Fontoura, ele pergunta a respeito de tatuagens. Poderia nos falar sobre os efeitos perispirituais na prática de tatuar-se, ademais do valor cultural e talvez respeitável desta prática e das imagens por vezes belas? Percebo mediunicamente perturbações vibratórias nas áreas tatuadas das pessoas, assim como casos de vampirismos nos locais. Através da minha percepção ainda muito embrionária, por vezes vejo feridas expostas por alguns segundos e após a visão passa e vejo que na verdade é uma tatuagem no local. Mas são percepções de uma mediunidade ainda muito incipiente. Gostaria de ouvir sua opinião sobre suas possíveis percepções sobre o tema, do Alexandre Fontoura. Olha, Alexandre, eu não vou argumentar sobre suas percepções, que são suas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo que nós temos aqui no mundo e diz respeito ao corpo material está dentro daquela frase dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vivei como vivem os homens de vossa época, mas carregai Deus no coração. Em síntese é isso. E o que você depreende disso? Porque nós temos aqui hábitos e costumes que têm expressões mais bárbaras, mais materialistas. Mas isso, para te falar a verdade, no campo externo, se não tiver uma paixão desgovernada, se não tiver um desequilíbrio horroroso do indivíduo, isso não representa lesão nenhuma, perispiritualmente, não, falando. Não representa. Você pode usar a roupa que você quiser, você pode marcar o seu corpo, você pode, por exemplo, tem gente que por força do trabalho se expõe a esse tipo de sol de 36, 38 graus que a gente está vivendo diariamente. Isso não é saudável para o corpo. Então ele envelhece rápido, destrói as células, mas ele está num trabalho obrigatório. É um processo até meio expiatório dessa pessoa. Isso não agrava o perispírito, isso pode estar limpando o perispírito. Então eu te digo o seguinte, que tudo é muito relativo, porque depende da intenção da pessoa, da mente da pessoa, do moral da pessoa. Então, olha lá, o Zé Aparecido está falando 42 graus lá, aqui chegou a 38, 39 em Belo Horizonte, que é uma coisa horrorosa para a gente. Então, olha, o fato de tatuar não significa desequilíbrio, não significa. Agora, você vai ver pessoas desequilibradas que podem estar tentando compensar o seu desequilíbrio com as tatuagens. Então, um caso é o desequilibrado mental, moral, espiritual. E outro caso é as pessoas que, por moda, usam as coisas. Seria o mesmo que você falar que quem usa mini saia tem problema perispirítico no campo sexual. Não. Quem usa fio dental na praia. Não, isso é modismo. Então, os espíritos respeitam o que é do mundo. E eles não combatem isso. Os religiosos, fundamentalistas, combatem isso porque a religião deles está no exterior, não no interior.
Então é preciso que a gente entenda, né, que não é uma tatuagem que revela uma pessoa obsidiada. Não. Mas pode acontecer que sim, porque eu pessoalmente já conheci uma pessoa extremamente tatuada, mas completamente desequilibrada, não é? E eu acompanhei um caso com um grande espírita, não vou citar o nome, um grande espírita, uma pessoa de um equilíbrio que desencarnou feliz, foi bem recebida no além. Então essa pessoa tinha na família um elemento que ele adorava e que se tatuou dos pés à cabeça. Porque o rapaz tinha suas fugas, seus problemas. Ele nunca implicou como espírita. Ele nunca implicou, ele sempre acolheu, deu amor. E, antes de ele partir, esse elemento tatuado chegou perto dele e falou que arrependeu. E que não tinha como tirar tanta tatuagem. Mas foi viver, até, né? Tocou a vida. O elemento que desencarnou deu força, falou, não, meu filho, administra, tarará, tarará. Não sei se vocês entenderam. Então, assim, não é isso. Nós não podemos estigmatizar, porque não é uma coisa exterior. Não é uma coisa exterior que macula uma pessoa. Lembremos de Jesus. Não é o que entra, é o que sai da boca. É o que a pessoa manifesta. Então, você observa o que ela faz da vida, como ela faz na vida. Aí, sim, moralmente, você vai saber quem é a pessoa. Aí ela pode estar chagada, obsidiada, etc. Porque, olha, tem muita gente que não tem uma tatuagem, que se veste impecavelmente do que há de melhor na Terra, que cuida, que vai em salão, que cuida da pele, tudo, e é podre por dentro. Podre perispiriticamente. Então, não é a tatuagem. É preciso ter cuidado. Mas pode acontecer que seja, tá? Eu acho que deu para entender, né? Sim, sim. Nós temos a pergunta agora da Lani Nascimento. Boa noite. Tenho imensa dúvida sobre a pessoa que tem mediunidade e após uma cirurgia perdeu os hormônios. Nesse caso, após a cirurgia, nunca mais houve sensibilidade alguma, nem ostensividade com a mediunidade. Psicografava e agora não há mais sensibilidade sobre. Há algo relativo dos hormônios com a mediunidade? Com certeza. Gratidão. Olha, basta você pensar que a pineal é a principal glândula do corpo. Ele está no diencéfalo, na região do diencéfalo, no nosso cérebro, né? No centro do cérebro. E dentro de uma rodilha, assim, a gente fala que é a cabeça da serpente. Porque a base da serpente está aqui no cóccix, né? Então, a gente tem uma serpente na coluna vertebral. E a energia da sexualidade, a energia do chakra básico, ela irriga a criatividade lá na glândula pineal. Há uma correlação muito estreita, para quem não sabe do assunto. Por isso que rechaçar sexo e banalizar sexo é muito perigoso para os processos da criatividade, da imaginação, das atividades mentais e até mediúnicas, que são inerentes a todo ser humano, que a gente intermedia, embora possa não precisar, que é espírito, que a ideia veio de fora. A gente tem o processo da gente na inspiração, na intuição. Então, quando você tem interferências químicas, né, terapêuticas, na base química principalmente, você passa por cirurgias ou agressões outras químicas necessárias, mas dolorosas, você tem alteração, sim, do funcionamento das glândulas. Porque a glândula principal é essa epífise e ela é glândula da mediunidade. E ela se correlaciona com as outras glândulas endócrinas. Nós temos uma correlação com essas glândulas. Então é preciso que entenda que a mediunidade, ela precisa do corpo em todas as áreas. Todas as áreas. Todas. Quando você fala em ectoplasmia, o chakra básico entra, que é o chakra da sexualidade. Então, assim, tudo funciona. Ah, eu senti um mal-estar, eu tive vontade de vomitar, revirou meu estômago. Tá vendo como é que o gástrico entra no processo mediúnico? Tá vendo como é que o chakra básico entra? Tá vendo como é que o cardíaco, o laríngeo, e aí vai. Então, é claro que sim, viu? Com certeza. Muito bem. O pessoal aqui no chat está dizendo que enviou algumas perguntas pelo Facebook. A gente pede, assim, encarecidamente que você envie para o e-mail espiritismoresponde@gmail.com, porque a gente já recebe aqui online
porque a nossa conexão é só no StreamYard, que é o nosso exibidor. Então, se alguém puder, por gentileza, reenviar sua pergunta, a gente agradece de todo o coração. A Alana Lima, ela gostaria que você falasse um pouco sobre o animismo em reuniões mediúnicas. Eu aprendi muito sobre animismo com Arnaldo Rocha, que desencarnou com 62 anos de trabalho em reunião mediúnica ininterruptos. 62 anos dialogando com os espíritos, que foi a tarefa que Emmanuel definiu para ele nessa existência, quando ele começou a conviver com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, assim que eles se reencontraram nesta vida. E ele me deu uma aula porque ele me explicou que o animismo é um processo do médium, dificuldade dele. E estudando psicanálise, eu fui compreender que é um processo do inconsciente que passa a ser liberado. Ele vem num processo de catarse, dado o transe, o ambiente, as induções e as ajudas espirituais. Então, o animismo, ele é respeitável, ele é tratável, porque o Arnaldo explicava que tratar problemas do médium de outras vidas, bloqueios do médium de outras vidas ou desta vida, é uma caridade também. E ele respeitava isso. É diferente de personismo. Personismo é quando o camarada é muito maquinador, ele lembra muito um psicopata, né? Porque o maquinador, o que gosta de armar, é um psicopata. Então, ele pode ser um candidato a psicopata. Então, o personímico é aquele vaidoso, aquele orgulhoso, aquele presunçoso, que fica assim, já sei. O espírito tal de tal nome vai manifestar e vai dar esse recado, que eu vou enquadrar esse povo aqui da reunião, que eu vou mostrar esse dirigente, se ele tem autoridade dele, que eu vou mostrar para aquele médico que eu sou melhor do que ele. Esse é o personímico, porque é a personalidade doentia dele que interfere nos comunicados. O animismo não. O animismo, ele vem num transe, ele vem num sofrimento, ele vem numa dor, liberando coisas do médium. E atender a isso é caridade. Então, eu creio que ficou muito claro, porque quando o Arnaldo me explicava esses processos e me dava algumas orientações, né, nesse sentido, de casos que ele atendeu, que ele aprendeu, aí eu falei assim, olha que curioso, porque vocês têm que entender que uma reunião mediúnica é uma reunião terapêutica, né? Se nós temos a psicologia, a psicanálise, que tem esses processos e esses instrumentos para trabalhar o inconsciente, ou os bloqueios, as dificuldades das pessoas, você tem no espiritismo um instrumento poderosíssimo, principalmente quando há mediunidade ostensiva. Ou ainda que não tenha o indivíduo, ele participa da reunião mediúnica como vibracional, como dirigente, ou como assistente, e ele pode ter processos dele trabalhados ali, naquele grupo mediúnico, se há uma coesão entre eles. Tem que ter harmonia, tem que ter aceitação entre os pares, para virar um ser coletivo. Aí tem muito poder. Uma reunião que é um ser coletivo, conforme Kardec define, é uma reunião poderosíssima. Poderosíssima. Ela tem um poder vibratório que ela dissolve bolsões de miséria, de treva. Então, é preciso entender a diferença, tá bom? Muito bem. A Alice Narayana, melhor dizendo, ela nos envia um e-mail. Ela diz, primeiramente, obrigado pelo valioso programa. Wagner, você tem a sabedoria de dar cores belíssimas às palavras. Meu nome é Alice, moro fora do nosso território há mais de 10 anos. Me desculpe se minhas experiências se qualificam na hora de menor importância. Meu caminho terreno não é diferente dos outros, vivencio altos e baixos nessa minha passagem. Sempre fui sozinha, sem experimentar a solidão. Minha existência foi acompanhada pela minha amiga fiel de caminhada, e ela se foi há quase um mês. Ela é uma cachorrinha muito forte em personalidade que esteve amparando minha alma. Nunca a vi como filha, mas sim parceira de caminhada. Será quase um mês que sinto na alma a solidão, sentimento que meus cães não me permitiam sentir. Não entendo porque ela deveria de ter ido daquela forma, sendo que eu teria mais momentos a serem vividos que precisassem desse puro amparo. Eles deram mais significados aos meus dias que outros seres humanos. Busco no meu íntimo este amparo, mas encontro uma espécie de revolta e tristeza. Vigio e oro meus pensamentos em intenção de encontrar aceitação, apesar de não entender.
Ainda não consigo ver suas fotos ou mover algo da minha casa. Minha mente quer parar naquele último dia que a vi. Por que Deus acharia que nós estaríamos preparadas para essa separação? Meu caso é de um amor para o animal, pois nessa vida talvez tenho que viver dores que eu provoquei a alguém no passado. Mas mesmo sendo um animal, você acha que Deus vai me escutar? Como posso merecer meu reencontro com ela? Se Deus permite que os animais nasçam em mundos sombrios como a Terra, como achar justo a reencarnação desta minha cachorrinha que me ajudou tanto nas esferas do sofrimento? Por que seria justo o sofrimento do princípio inteligente? O meu outro cachorrinho está doente, logo ele também vai se despedir. Me desculpe, mais uma vez, se minhas questões são as de menores relevância aos meus estudos, tão mais complexos. A gente não acha, no meu entender, não são questões de menor relevância. Tudo que se refere ao amor é importante. Tudo que se refere à vida é importante. E nós não podemos, nesta terra, ignorar o papel dos nossos irmãos menores junto de nós, que são capazes de transformar a nossa vida. Você está falando uma coisa que hoje, né, é curioso porque pesquisas revelam que autistas, pessoas com limitações, pessoas muito enfermas, muito idosas e solitárias, elas ganham nova vida quando têm os amigos que são os animais. Os animais transformam, eles estimulam o corpo a produzir aquilo que tinha deixado de produzir em termos de secreções, de estimulantes, de harmonizadores da nossa saúde. Então, olha, nós temos pesquisas que comprovam a importância dos animais na nossa vida. Fora o aspecto moral de humanização, de respeito que a gente vai aprendendo, as crianças, pessoas, às vezes, que eram destemperadas, elas passam a ter equilíbrio. Então, existe uma força de interação que a gente está longe de entender. Então, é preciso que a gente respeite muito os animais, muito, tá? Não vou entrar em outras questões mais extremas, porque tem muita gente que levanta bandeira com raiva, com revolta, porque as pessoas, por exemplo, se alimentam de carne, né? Eu penso na China, naquilo que eles fazem com os animais que a gente traz para junto de nós, eu arrepio. Mas eu não posso julgar, porque, assim, cada povo, cada personalidade com seu modus vivendi, com seu nível moral, com seu nível espiritual. A gente não pode. Livre-arbítrio é uma coisa muito séria e Deus respeita. Por isso que os espíritos, na doutrina espírita, falam a carne alimenta a carne, tá? Né? Bom, por isso que eu não vou entrar nessa área. Essa área é de foro íntimo de cada um. Não tem que criar sistema. Eu acho que é foro íntimo. A tendência é todo mundo parar de devorar a natureza, porque tudo tem vida. Mas, por enquanto, é uma cadeia de colaboração, às vezes muito dolorosa, né? Eu gosto muito de citar aquela página Animais e Sofrimento, que está no livro... daqui a pouco eu falo. Ela é de Emmanuel, né? E ela está num livro muito interessante. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Olha, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria assim, tenta compreender que todas as criaturas encarnadas no planeta passam por provas difíceis. O animal não foge dessa regra. A planta não foge dessa regra. As águas se poluem para nos ajudar. Você já pensou que as próprias águas, que são vivas e que são tão importantes para o nosso organismo, para a nossa sobrevivência, a gente despeja todo o lixo, a química, os horrores que a gente produz nesses rios, nesses oceanos, e as águas com muita... acolhem aquilo e deixam-se matar para dar vida para a gente. Então, assim, é um planeta em que o mal ainda predomina. O mal ainda predomina. Porque quando a gente avançar para a regeneração, a gente vai ver, assim, uma mentalidade nova, em todos os sentidos. Por exemplo, as corporações não vão se preocupar em dominar fatias de mercado em contas trilionárias em paraísos fiscais para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ou apenas uma família. Nós vamos ter esse dinheiro sendo gerido por pessoas conscientes que vão
incentivar o meio ambiente, que vão enriquecer a nossa terra, que vão embelezar a nossa terra, em programas, em trabalhos, em educação, em bem-estar. A gente vai ter esse dinheiro assim, não em paraísos fiscais, não em cofres de banco. Então a gente vai ter uma interação diferenciada, porque as almas não vão ser usurárias, indiferentes à natureza humana, como os nossos governos são. Não pensam no povo. Aqui no Brasil, o povo está à míngua. À míngua. Porque os governos não se interessam, eles querem alimentar os bancos, os ricos, porque eles foram colocados lá por eles. Eles foram colocados pelas corporações. Olha a América do Norte como um mentiroso, não é? Um homem desqualificado, mentiroso. Ali o dinheiro é que faz isso. E o dinheiro nos Estados Unidos dos branquinhos, dos caucásicos, né? Tem preconceito com o negro, com o africano, com o que veio de fora, com o latino, e aí vai. Então esse é o mundo ainda. Então não dá para se iludir. Então o que você nos conta é um reconhecimento do quanto as coisas de Deus que Deus criou são divinas, são sublimes. Porque você tem amor por uma criaturinha que não se vende como os homens se vendem, como as pessoas humanas se vendem. Não inverte valor como nós invertemos. Porque o instinto não erra. O que predomina no animalzinho é o instinto. O instinto já nos patrocinou. E a gente estuda com Allan Kardec que o instinto não erra, mas a razão erra, porque ela pode estar estribada em falsos princípios. Então a gente vive hoje de fake news, a gente vive hoje de ilusão, de fantasia. Então você está contando uma relação de amor verdadeira, de um irmão menor que você tem, que você caminhou com ele, e que ele te locupletou na alma, no sentimento, na vida. Isso é muito bonito. Agora, não se revolte. Chico Xavier uma vez contou, eu já falei disso, que para não ser um autista, porque ele vive muito com os espíritos, ele se apegava aos seus animais, como seus gatos, seus cachorros. E todo mundo conhece a história do Chico com os seus cães, desde o cão Lorde, que uma senhora envenenou, porque ele estava doente, né? Uma senhora envenenou esse cão Lorde, e era o companheiro do Chico, mesmo doentinho, cheio de problemas. O Chico chegava de madrugada da reunião, tinha que preparar a comidinha dele, colocar ele para dormir. Mas o Chico amava o cão, que era do seu irmão José, que tinha desencarnado há muitos anos. E o Chico cuidou dele por muito tempo. Até que uma pessoa, em nome da caridade, ficou com dó do Chico de cuidar do bicho que dava trabalho, deu veneno para ele. E o Chico viu ele agonizar. E em vendo-o agonizar, sofrendo aquela dor de perda do cão Lorde que ele amava tanto, ele viu espiritualmente o seu irmão José desencarnado vir, tirar a forma do animal, do corpinho agonizante, e levá-lo para o mundo espiritual. Porque era o cão, originariamente o cão era do José, e ficou para o Chico. Então o Chico conta que viu o irmão levar a forma espiritual do cão para acompanhá-lo na vida espiritual. E o Chico ficou muito feliz com isso. Então o Chico vai dar notícias de que os animais vivem. Eles podem tanto reencarnar, que é o caso do pequenês Brinquinho que ele tinha, que ele reconheceu, reencarnado, e o cachorro se comportou como antigo, não é? Então você vai ver, a gente reencontra. Porque o princípio inteligente que animou um cão, ele tem vínculo conosco. Ele é princípio inteligente, mas ele tem emanação instintiva de amor. O amor está em tudo, o amor está na pedra, na planta, no animal, no homem, no anjo. Então, não tem como dissociar. Então, é preciso que você compreenda que o seu animalzinho tinha um limite no corpo. E a gente não sabe se o corpo dele passou por processos, às vezes a gestação, a geração dele já estava comprometida, ele tinha alguma limitação. Então, assim, os animais não têm karma, mas eles têm limitações próprias do nosso ambiente terráqueo. Porque uma vez perguntaram para o Chico, se o animal não tem karma, por que é que alguns animais reencarnam com problemas patológicos, né? Às vezes aleijado, às vezes meio louco e tem que eliminar o bichinho. Aí o Chico explicou assim, o problema não é deles, eles não têm karma, mas os homens, quando tratam-nos de forma agressiva, violenta, contra a natureza humana, eles se pervertem.
o psiquismo entra em pane. Então, eles reencarnam com distúrbios, por causa da pressão que eles recebem. E o animal tem um psiquismo ainda muito frágil. É um esboço de psiquismo. É muito frágil. Então, se você violentar o animal, ele fica traumatizado, dentro de um condicionamento que pode raiar para a violência da espécie. Ele vai embrutecendo de novo. Então, é um estudo bonito, mas é preciso que se considere. Eu diria a você que você deveria agradecer essa criaturinha de Deus, seu irmão menor, que te acompanhou, sem essas notas do apego, porque nós estamos aqui de passagem. Todos estamos de passagem. Procura compreendê-lo e estimulá-lo, né, na jornada que ele vai ter. Peça aos bons espíritos para encaminhá-lo para um ambiente bom, se ele tiver que voltar, ou que ele seja mantido na espiritualidade. A gente teve uma experiência, eu tive um setter irlandês, uma cadela, que eu amei como nunca amei outro. E ela é minha companheira de dormir na cama, linda, elegante, a gente conversava com o olhar. Um dia ela foi atropelada, e eu estava no centro espírita, quando eu cheguei, minha mãe olhou para mim e falou assim, eu não tinha visto a minha mãe, desculpa. Na hora que eu cheguei assim, ela estava deitada, minha mãe não levou ela em lugar nenhum, ela não sangrou, mas ela foi atropelada. E aí ela estava deitada na cozinha assim, quando ela chegou, ela olhou nos meus olhos. E eu não sei explicar, mas ela me contou que tinha sofrido um acidente. Eu olhei para a mamãe, fui lá na mamãe e falei, mamãe, aconteceu alguma coisa com a Pedrita? Ela falou, sim, ela foi atropelada. Ela me contou com o olhar, mãe. Ela me contou com o olhar. Ela me contou. Eu entendi o que ela falou. Então, ela morreu velhinha comigo. Ela ficou dias para desencarnar. E eu fui negociando com ela, porque ela não me perdia de vistas. Ela não me perdia. Eu não podia sair de perto dela. Ela só mexia com o olhar, porque ela estava toda destruída por dentro. Eu não quis que eliminassem ela. Outros eu fiz isso, mas ela não. Então, eu conversava com ela, eu dava água fluidificada para ela, eu fazia prece, pedia São Francisco para ajudar ela. E assim, eu não estava sofrendo, eu estava liberando ela. Eu me convenci de que não tinha jeito. Mas ela botava o olhar em mim assim, não piscava. Grudada em mim, eu falei assim, Pedrita, vai, depois você volta. E eu falava com ela, ajudando aquele psiquismo. Muita gente vai achar isso tolice. Eu estou sendo solidário com você. E aí, quando ela fechou os olhinhos, durante uns 3 meses, eu sonhei com ela no meu terreiro. Ela, do jeito que ela era, no meu terreiro. Eu tive vários sonhos com ela no meu terreiro. E era uma alegria reencontrá-la. Depois desapareceu. Então, com certeza, ela voltou, né? Mas é isso que eu tenho para te dizer. Eu sou muito solidário ao seu amor, porque eu sei o que é isso. Muito, muito bem. A Edna Marsilva, ela pergunta, um doutrinador, ela cita aqui a Casa Espírita, não vou dizer o nome, em nosso estudo do EGE, no ano de 2016, afirmou categoricamente que a mediunidade ostensiva, você nasce, reencarna com ela ou não, ponto. Que não é possível adquiri-la com o passar dos anos, ou seja, que ao longo da vida, infância, juventude e fase adulta, não apresentou qualquer manifestação e do nada começaram a psicofonar, psicografar, etc. Isto é uma verdade? Eu diria que é meia verdade. Ela não pode ser fechada. Eu tenho uma irmã que nunca deu sinais de mediunidade, embora a vida inteira ela tenha sido muito perturbada. Minha irmã era uma coisa impressionante. Mas quando ela fez uns 48 anos, assim, ela começou, do nada, assim, ela incorporava um espírito. Do nada. Nunca tinha acontecido antes. Nunca teve mediunidade extensiva, nunca viu espírito, nunca ouviu espírito, nada. Em torno dos 48, quase 50 anos, ela estava andando de repente, pum, a entidade pegava ela, começou a incorporar ela. Começou a incorporar. E ela ficava com raiva, ela brigava com aquilo, e ela ficava inconsciente. Eu estou contando o caso dela porque é o caso de muita gente, muita gente. A mediunidade pode vir lá na frente, não antes. Ela nunca teve sinal de mediunidade. Então, ela começou, e é uma média de transe profundo. Então, hoje, que ela tem, isso mais de 10 anos depois, né? 10 anos depois, ela hoje é uma médium segura. Trabalhou aqui na nossa casa durante 3 anos. Recebi entidades sofredoras. Tem por guia espiritual uma preta velha, sábia como eu nunca vi. De uma sabedoria impressionante.
Então, ela recebe a preta velha dela. A preta velha faz curas, trabalha com cura. A minha irmã hoje vê, ouve, percebe os espíritos, recebe os espíritos. Então, é impressionante o caso dela. Aí eu tô assim, nossa, eu fui médio desde menino. E você, agora com quase 50 anos, se tornou médio. Você é uma médio com uma precisão que eu reconheço que eu não tenho. Eu não tenho. A precisão dela, o transe profundo dela, fica assim, é impressionante. Ela me põe no bolso em muitas situações, né? Eu que tenho uma caminhada mediúnica de décadas, desde menino. Então, você note que o assunto tenta mostrar que mediunidade ostensiva dá sinais, sim, mas tem momentos, tem coisa aí que... Então, você pode dizer assim, no estudo, em tese, né? Porque o Martins Peralva, ele, Honório, na década de 60, 70, eles fizeram os folhetinhos aqui em Minas Gerais, na Federação, né, nos períodos áureos da Federativa de Minas, quando o Chico ainda orientava, participava, né? O Peralva, a Dona Neném, o próprio Honório. Então, aquele período áureo de grandes realizações da União Espírita Mineira. Então, eles fizeram folhetinhos, e eu achei muito curioso, porque o próprio Honório depois me contou o caso. Eles estudaram o médium inconsciente, que é o caso da minha irmã. Ela é profundamente inconsciente. E então, o Peralva, quando foi fazer, eles falaram o seguinte, porque o médium é responsável pelas comunicações. Ele tem que filtrar, ele tem que segurar a onda, não é? Então, o Peralva, quando foi afirmar isso, ele colocou assim, em tese, o médium inconsciente é responsável pelas manifestações que vêm através dele. Sabe por quê? Porque ele entendeu que tem momento, porque o médium é uma caixa de surpresa, né? Uma caixinha de Pandora. Pode sair de tudo dali. Então você, por exemplo, está muito equilibrado hoje, mas você pode ter um probleminha de passado que ele pode, estava guardadinho, ele pode eclodir e você mudar de personalidade assim instantaneamente. Se você sintoniza o seu passado, você deixa de ser numa dimensão expressiva, você vai deixar de ser o Wagner, porque vai, no mínimo, vai mesclar. Então você pode ter um comportamento que não é o do Wagner hoje, vigilante, mas ele pode escapulir. E nessa hora o espírito pode pegar um veio e o médium fazer uma coisa que não é do padrão dele. Eu já vi médium inconsciente dar um pulo da cadeira, quando eu assustei, ele estava em pé, em cima de uma mesa. Ele não subiu na mesa. De um salto, ele estava em pé na mesa. O Arnaldo me contou que o Chico fez isso. Quando ele viu que o Chico levantou, pôs uma cadeira, subiu, pôs a cadeira em cima da mesa, sentou em cima dela, era uma rainha. Era o espírito de uma rainha. E começou a dar ordem. Aí o Arnaldo olhou aquilo e assim, Pedro Leopoldo, naqueles tempos iniciais, que não tinha nem essa tarimba que hoje tem de estudo, de comparação, de conexão entre médiuns e mediunidades. Nem tinha naquela época, né? Isso em 1950, ou 1940 e pouco. Então você vê que o Chico fez isso. O Arnaldo olhou para aquele papagaio, e agora? O que eu faço? Ele era o dirigente, ele teve que aprender na marra. Ele tinha um termo que ele falava assim, meu filho, eu capinei sentado. Porque teve que aprender na marra. Porque o know-how de um dirigente mediúnico vem no tempo, nos estudos, na observação de médios, né? Ele vai ganhando assim. Então, é o que eu te digo. Em mediunidade, você não pode fechar. Mas você fala assim, em tese, a mediunidade ostensiva, ela dá sinais. Se você perguntar assim, qual foi o sinal da sua irmã? Eu vou te dizer, ela sempre foi... A gente falava que ela era doida, porque nunca vi. E conversa feito gente grande. Então, os sinais poderiam ser esses, mas nunca teve transe, nunca perdeu consciência. Agora, os espíritos pegam e não sabem de nada. O que acontece? E os espíritos vêm inteiros. Então, é isso que eu te digo. Eu usei uma observação dentro da minha casa. Né? Existem outros assuntos assim. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma médium lá, se não me engano, a Dona Eugênia. Ela é uma médium super educada. O que o André Luiz fala dela? O instrutor fala para o André Luiz dela. Ela desenvolveu, que seria sinônimo de educar, a mediunidade nas lutas do lar com o marido difícil, criando filho. Nunca tinha ido ao centro. Mais velha que foi. E era uma excelente médium. Você entendeu?
Então, por isso que eu te digo que a gente tem que ver com carinho. Porque, em tese, é isso. Porque o povo teórico que não vive mediunidade e que não convive com muitas mediunidades, eles apressam em fechar o assunto. Mas eu não estou nem criticando o que ensinaram, não. Estou dizendo que, em tese, tá? Mas não pode fechar. É por aí. Muito bom. O Romualdo Flávio, ele diz: comecei a assistir suas lives recentemente. Outro dia você disse uma frase que me chamou muito a atenção. Não precisamos ir ao centro, precisamos trazer o centro para dentro de nossos lares. Essa frase me deixou muito feliz. Sou espírita há 30 anos, mas abandonei o centro espírita há 10 anos. De tanto testemunhar espíritas, entre aspas, vaidosos, orgulhosos, preconceituosos, fascinados, acabei por abandonar o centro, mas não a doutrina. Homossexual assumido, percebia que era tolerado, mas não bem-vindo para muitos médiuns que, abre aspas, falavam de amor, fecha aspas. Hoje eu pratico a doutrina na minha casa, sozinho, e tento me conectar sempre com a espiritualidade. O que você acha do estudo isolado da doutrina? Obrigado pela sua luz, um abraço de luz a todos, o Romualdo de Palmas, no Tocantins. Eu diria ao nosso irmão que se ele não... Eu aprendi isso muito cedo em doutrina espírita, porque eu tinha um problema muito sério de estudar a doutrina, ver o conteúdo, a beleza dela, e a prática na casa espírita, a primeira que eu frequentei, era muito diverso disso. E eu tinha muito problema, porque eu acabei inserido nas reuniões mediúnicas, e a sistemática não era muito mediunismo, muita falta de compromisso doutrinário com a mediunidade, embora tivesse pessoas respeitáveis, né? Eu tive problema com espíritas que eu reputo muito hipócritas, mas é no campo do poder, né, nas instituições maiores de gestão. E aí eu vi muita hipocrisia, muita mesmo, muita. E lamento por essas pessoas, porque elas vão ter que responder por isso. Mas existiam os honestos, os dedicados, os bons. Então, sim, a gente tem que separar. Não tem só porcaria em centro espírita, não. Tem coisa boa. Tem gente muito boa, tem gente muito honesta, muito sincera. Então, assim, eu aprendi os incomodados que se retirem. Eu ouvi essa frase quando eu disse que eu tentava levar o conteúdo doutrinário, as orientações espirituais, e o pessoal, ninguém se interessava. Porque eles queriam viver aquilo, né, que para mim era problemático. Né? A sistemática era problemática. Então, a pessoa falou assim, então eu vou te dizer uma coisa, o orientador que me recebeu, os incomodados que se retirem. Porque se você não encontra eco neles, você está no lugar errado. Então eu digo a mesma coisa para o nosso irmão. Você pode ter um centro espírita que realmente não te cabe. Mas você vai encontrar algum lugar que te cabe. Porque existem centros muito bons. Né? Eu sou meio, assim, olha que eu nunca tive problema, assim, de me sentir excluído, mas eu me incomodava com algumas coisas que eu via que não estavam muito honestas, muito boas. E isso eu não tenho vergonha de dizer, porque a Dona Ivone viveu quase que solitária, porque ela não gostava das coisas antidoutrinárias. Então ela falou para o Arnaldo Rocha, o Arnaldo me contou. Ele perguntou, por que você, minha filha, com essa mediunidade, você precisa de um centro espírita? Ela falou assim, porque eu tenho o mesmo defeito que você, Arnaldo. Aí ele ficou assustado, qual, minha filha? Eu sou muito doutrinária, eu não aceito qualquer porcaria. Então, ela não ficava em reunião mediúnica de casa espírita porque ela via uma bobajada. Né? Ela via um despreparo danado, então ela não queria aquilo. E o Chico obedeceu a mesma coisa, porque depois que o irmão do Chico desencarnou, ele até tentou uma pessoa como dirigente para conversar, dialogar com o espírito, né? Que ele ia receber, que era o obsessor. A pessoa, em vez de dialogar com o espírito, deu surra de Bíblia nele. Ele não tinha menor preparo. Então, ele não se entregou a mais ninguém até o Arnaldo Rocha chegar. Quando o Arnaldo chegou, ele ficou 2 anos convencendo o Arnaldo para ser o dirigente dele. Que eles precisavam. Que ele, como médium, precisava, que a casa precisava, que eles precisavam. O Arnaldo enrolou ele 2 anos, porque o Arnaldo era namorador, ele não liga de eu falar isso. Ele era namorador das viúvas, porque ele ficou viúvo de Meimei muitos anos, né? Convivia muito com Chico, adorava aquilo, mas não queria largar as namoradas, porque ele tinha várias viúvas que ele namorava.
e fumava. E o Chico nunca pediu para ele parar, nenhuma coisa nem outra. Nunca o recriminou por isso. Só pedia, meu filho, vem, vão, meu filho. Diz ele que quando fez 2 anos, o Emmanuel incorporou e falou assim, está na hora de você assumir seu compromisso. A voz que comandou a morte de muita gente deve hoje estar a serviço do resgate dos que sofrem. Faça dessa tarefa a tarefa da sua vida. Aí ele falou assim, adeus viúvas, adeus cigarro. E assumiu o trabalho. Aí fundou o Meimei. Foi assim. Então eu estou contando para você ver que tem muita coisa boa, tem muita coisa honesta, verdadeira. Agora tem hipocrisia mesmo, não é? Principalmente, eu fico perguntando se a sexualidade dessas pessoas que julgam tantos outros é realmente normal. Se elas não têm nenhum fetiche, se elas nem sonho, nem pensamento, elas não fazem alguma coisa que elas julgam pecaminosos. Porque qual que é o problema da pessoa ser homossexual? Seja masculino ou feminino. A pessoa não usa nada dela. E Deus não está preocupado onde você coloca o órgão sexual que você tem, não. Deus está preocupado se você tem ética, se você tem respeito nas suas relações múltiplas, não só sexual. Então é preciso que essas pessoas lavem o rosto e aprendam a respeitar as pessoas e não preocupar com o sexo delas, porque isso é frustração. Muitas vezes isso é frustração sexual da pessoa, fica perseguindo os outros. Como está provado que os homofóbicos têm pavor dos homossexuais, porque no fundo, né, tem alguma coisa no inconsciente ali. Então, eu digo como psicanalista, existe problemas nessas pessoas. Isso chama recalque. Eles estão escondendo desejos inconfessáveis, tá? Então, procure um lugarzinho que você vai achar. Agora, é claro que enquanto você não se sente bem na sua casa, cultive dentro do seu lar, porque o nosso lar é um templo do Senhor. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Está na Bíblia? Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz são os homens e os que não têm moral, tá? Porque quem tem moral não faz isso, não. Muito bem. A Iris da Silva está aqui no chat. Ela diz, boa noite a todos. Boa noite, queridos Wagner e Márcio. Moro na Itália. E onde moro não tem nenhuma casa espírita. Minha filha tem 14 anos e desde os 6 anos de idade vê espíritos e os ouve também. Faço o evangelho no lar todas as semanas e nem sempre ela quer participar. Por favor, como devo agir com ela? Tem alguma coisa que posso fazer para ajudá-la? Muito obrigado por tudo que nos dá. Obrigado por me ajudar a ser uma pessoa melhor. Gratidão infinita. Iris da Silva. A gente diria a nossa Iris, agradecendo o carinho dela, que ela tem que agir naturalmente. Não tem, porque nós, espíritas, às vezes, a gente quer institucionalizar a mediunidade daqueles que a gente conhece. E a mediunidade não precisa ser institucionalizada. A mediunidade é um fenômeno da vida. E ela vai encontrar o seu caminho. Nós precisamos, assim, cercar a pessoa de apoio, de boas orientações. Então, você, como mãe, lidando com uma jovem tão sensível, você, primeiro, tudo que ela te falar, encare naturalmente. Encare naturalmente. Eu vou lembrar aqui o Chico Xavier. O Chico, na adolescência, até que aos 17 anos, ele conhecesse alguém espírita para poder ler as obras e ser orientado pelas obras, ele viveu uma mediunidade que pouca gente neste mundo já teve, raríssimas pessoas já teve. Vendo, ouvindo, sentindo, saindo do corpo, pegando em bloco as coisas, antecipando as coisas. Ele viu de tudo. E ele não tinha com quem dividir. Então, a mãe dele, a segunda mãe dele, a dona Cidália, que ele chama de segunda mãe e não madrasta, ela ouvia, ela aceitou ouvir as coisas que ele dizia acontecer com ele, sem um comentário, porque isso aliviava ele. Então, primeira coisa que a gente aprende, você não precisa institucionalizar sua filha. Você simplesmente abre o coração e fala assim, filha, que interessante. Você tem um canal aberto que a maioria das pessoas não tem. Mas o Chico Xavier tinha. Mas a dona Ivone Pereira tinha. Você pode falar. E muitas pessoas no mundo têm isso, minha filha. Chama mediunidade. E ouve. Mais um pouquinho. Ela vai te contar alguma coisa e fala assim, minha filha, quando tiver nesses momentos, você faz uma oração. Pede a Deus para te proteger. Porque eles não podem te fazer mal, não. Viu? Às vezes tem coisa que dá medo. Mas você faz uma oração e entrega para Deus, porque a gente tem a proteção de Deus, a gente é filho dele.
Aí você vai educando sua filha dessa forma. Mais à frente, se ela se interessar, você adquire um livro, ou lê para ela alguma coisa, pega um artigo sobre mediunidade, pega uma experiência de alguém, mostra um vídeo. É assim, é assim. É o que eu falo. Essa é a verdadeira evangelização que você faz dentro de casa. Porque você vê as crianças, os jovens, você trata espírito como uma coisa normal. Não tem, não é nada miraculoso, não é nada sensacionalista. É um fato, o espírito convive com a gente no dia a dia. Mediunidade é um canal que está se abrindo cada vez mais. Então, haja com naturalidade. Não se preocupem em enquadrar, em vestir sua filha. A mediunidade que é enquadrada não presta, porque ela deixa a sua genuinidade, viu? Então, o que a gente tem é aquele carinho, aquele amparo. Então, você supervisiona, só supervisiona. E, minha filha, se você precisar de alguma orientação, de que você quiser entender melhor o assunto, você fala comigo que nós vamos pesquisar junto. Eu tenho algumas informações, vamos buscar outras. Tenho pessoas aqui que posso recorrer. Fala assim. E deixa ela florescer, tá? Não maltrata a planta quando ela está tão tenra, não. Deixa ela florescer. Vai chegar a hora dela buscar, dela querer. Aí você entra. É isso que eu poderia dizer para você. Muito bem. A Denise dos Santos. Boa noite, gosto demais deste programa e tenho algumas questões que eu gostaria imensamente de ouvir a opinião do irmão Wagner Paixão. Primeira, qual a opinião do irmão a respeito do chá de ayahuasca? Dizem que tomam para entrar em contato com a espiritualidade. E o que dizer sobre apometria? É válida? Os chás em geral, né? Tanto daime, ayahuasca, as várias vertentes, né? Eu conheci várias vertentes. Ele é um indutor. Ele pode ter o aspecto também alucinógeno para algumas pessoas. Mas ele pode, sim, induzir a pessoa a um transe. Mas o transe aí é forçado. E é o que não se recomenda, né? Nos estudos doutrinários, a gente percebe que você não pode forçar o psiquismo. Porque você pode ter, por exemplo, problemas decorrentes disso. Que tipo de problema, Wagner? Energia invasora, né? Às vezes a gente fazia foto da Kirlian-grafia, a Kirlian mostrava, as fotos mostravam energia invasora, que era processos obsessivos, pode ser momentâneo, mas você pode ter energia invasora, porque a preparação do psique é como se fosse uma flor. Para ela abrir e perfumar, ela precisa do desenvolvimento da haste, do desenvolvimento do botão e do amadurecimento dele para ele poder fazer esse abrir. Isso é a mediunidade, né? Então a gente não deve forçar. Algumas situações dão certo, outras não, não é? É um processo em que o próprio chá já purifica o organismo, né? A pessoa geralmente vomita muito, passa muito mal, e ela vai ficando como fraca, até que o espírito sai do corpo. E ela pode ter visões, ela pode ter contatos espirituais conscientes no processo de desdobramento induzido. Então, assim, existem estudos científicos da coisa, mas moralmente é aquilo que a doutrina nos apresenta. A influência moral do médium é muito importante. Então, é preciso não forçar essas portas. Elas são muito bem guardadas. Se a gente força, pode vir alguma coisa extemporânea, pode mudar o padrão vibratório da criatura na reencarnação. A gente nota que, eu vou dar um exemplo disso, né? Porque o chá acaba que ele, persistentemente usado, ele pode fazer o papel de droga. E o que a droga faz com o elemento? A droga perverte a ordem, o entrosamento vibratório de perispírito com o corpo. Então, ele vai perverter essas ligações. Então, a pessoa começa a perder o controle dos centros das emoções, do centro cognitivo, do centro da própria espiritualidade, conceitos morais, porque o cérebro é todo codificado, todo codificado. Há pouco tempo, na ciência, a gente descobriu o que eles chamam de ponto de luz, que ele emite luz quando se fala de Deus, de Jesus, de avatares. É o ponto de luz. Isso em exames de pósitrons. Isso foi descoberto. Doutora Dana Zohar, ela saiu pelo mundo mostrando isso. Então, a gente percebe que hoje é uma descoberta. Então, você tem
os processos que o cérebro decodifica da chamada mente espiritual. Se você força muito essas portas, elas destrambelham. Aí você vai viver de pane. Aí você entra no processo obsessivo, de limitação. Então, assim, não é recomendável. Quanto à apometria, eu já tinha falado em outro programa. A apometria, ela tem alguns princípios que, se respeitados, eles podem ser considerados até científicos, mas ela virou uma coisa mística muito perigosa, porque encarnado não manda em espírito e nem no mundo espiritual. Ao contrário, nós geralmente somos, em muitas situações, a gente é controlado pelos espíritos, mas a gente não controla o espírito. Então, é uma presunção humana, eu diria que é muito mais misticismo do que realidade. Agora, eu digo isso porque eu conversei com o criador da apometria em Brasília há muitos anos. E ele me explicou que o que está aí dito por apometria não é o que ele propôs. Então ele estava assim até meio chateado, porque ele estava levando a pecha de ter estabelecido um circuito de trabalho muito místico, muito presunçoso, muito fora da realidade doutrinária, e na verdade o que ele queria não é isso, ele estava mostrando aspectos, técnicas que, se moralizadas, dariam certo. Então o que eu digo para as pessoas é: cuidado com isso, cuidado, não é? Cuidado. Não basta só a boa vontade, e encarnado não manda no mundo espiritual. É o que a gente poderia dizer. A Mari Castilhos. Olá, meus irmãos, sou Mari Castilhos de Porto Alegre. Esse programa é maravilhoso. Nós aprendemos muito com vocês. Wagner, gostaria que tu me falasses sobre vampirismo, pois sofri desses ataques e foi por muitos meses. Eu estava numa casa espírita quando esses ataques começaram. No começo nem sabia o que estava acontecendo comigo. Só sei dizer que é horrível, não desejo para ninguém o que eu passei. Ouvi muita coisa de colegas, faça isso, faça aquilo. Meus facilitadores me diziam, ore muito, mas às vezes eles atacavam quando eu menos esperava e via o meu corpo rígido, sem poder fazer nada, e eles sugavam a minha energia, pois via sair da minha boca uma coisa que parecia uma clara de ovo, transparente. Não vi o rosto, só o corpo, e eles vinham em uns 3. Eu, então, nesta hora rezava muito, até que eles me soltavam, voltavam ao meu corpo muito cansada, sem força. Então te pergunto, por acaso eles podiam ser inimigos meus de outras vidas? Porque chegou num ponto que eu já estava enfrentando-os e brigava mesmo. Mas um dia algo tocou meu coração e eu pedi perdão, e não queria mais brigar, e eles nunca mais voltaram. Essas energias, esses fluidos que eles me sugaram, não voltam mais? Eu perdi? Olha, é um caso interessante, né? Ela me fez lembrar os íncubos e súcubos de Santo Agostinho, porque desde a antiguidade a gente sabe que esses espíritos vêm. E esses vampiros, geralmente eles são... Existem os vampiros de plantão. É preciso que se diga isso. Esses vampiros de plantão, eles estão por toda parte, porque eles querem o ectoplasma disponível das pessoas que estão encarnadas. Eles querem, na verdade, eles querem viver as sensações da Terra. Então, eles usam pessoas que bebem, pessoas que são desequilibradas no sexo, na usura, né? É engraçado que muita gente fala do sexo, da bebida, mas não fala, por exemplo, do dinheiro, né? Mas tem espírito que fica louco por dinheiro no além. Louco, uma ilusão que eles alimentam. Então, eles querem poder, riqueza, e eles têm o do poder, têm o da riqueza. Então, tem espírito viciado em tudo. E eles vão tentar se aproximar das pessoas que são fragilizadas naquela área. Eles vão sugar. E eles sugam mesmo, porque eles começam a coabitar a energia da pessoa. E é um pouco do que a nossa irmã contou aí pra gente. Tudo isso é chamado de obsessão. Ela pode ser simples, ela pode ser de fascinação, quando a pessoa realmente acha que só ela está certa, porque ela tem uma viseira diante dos olhos, ela não enxerga, todo mundo está errado, só ela que está certa. E a subjugação, que é quando ela perde o controle total do corpo, das suas faculdades mentais e de arbítrio, né, de escolha. Então, assim, a gente vê cada caso horroroso. Mas toda obsessão é um processo de vampirismo.
Só que existem alguns casos que o vampirismo é muito claro, porque a pessoa fica muito defasada de energia. Ela vai perdendo sua energia vital, perdendo. E ela não sabe explicar como, às vezes ela dorme mal. E muitas vezes ela é ser viciada quando ela dorme, né? Esses estupros noturnos acontecem. Estupros. Tanto com homem quanto mulher. Porque o homem pode ser estimulado também e ser viciado por mulheres desencarnadas, né? E aí tem todo tipo de situação. Os homossexuais também podem passar por isso, né? Que tem desejo pelo mesmo sexo, eles podem ser viciados à noite. Então, isso tudo acontece. Ó, gente, isso é mais corriqueiro do que comer arroz com feijão no Brasil. Então, nós estamos começando a entender o assunto porque o Espiritismo trouxe muita luz como ciência. E houve um desdobramento da literatura do Chico, que é muito rica, né? E André Luiz vai mostrar isso no dia a dia, porque ele vai revelar o mundo espiritual interagindo com a Terra. Então, a gente vai ver nas entrelinhas, um caso ou outro, porque eles não vão chocar, mas eles vão passar por, né? Isso eu estou falando de obra séria, respeitável. Eu não estou falando de coisa chula, de coisa tendenciosa que recebem por aí, porque é até duvidoso que eles revelam, né? É antidoutrinário e duvidoso. Estou falando de gente séria. Então você vai ver isso. Com certeza você foi intuída a entrar num sentimento de perdão, porque eles não te atacavam. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, gente, ó, você pode até ser invigilante, você vai ter uma cutucada. No máximo você vai ser cutucado, vai ser assediado assim uma outra vez. Mas você não é uma pessoa comprometida com aquilo. Você deu foi uma rateadazinha. Então você tem um incômodo, esse aqui é a obsessão simples, é um incômodo. Agora, quando o processo é renhido e repetido, é dívida. Aí é dívida do passado. É vingança, geralmente é vingança. Então esses espíritos têm acesso a você por causa do processo de culpa, do complexo de culpa. Então sua alma reconhece que deve. E aí, por que você brigava com eles? Você briga com quem você conhece. Porque se é uma coisa alheia sua, você simplesmente fecha a porta e vai embora. É indiferente. Mas você brigava porque é uma relação doentia. Quando você foi inspirada, depois de sofrer muito o processo, a perdoar e falar de perdão e essas coisas, aí sim. Aí você mudou o seu padrão vibratório. O que acontece com essas entidades que vingam da gente quando a gente muda o padrão vibratório? Significa que você não tem culpa mais. Você aprendeu a lição, perdoou e foi perdoada pela vida. Pela vida. Nem sempre é pelo espírito, mas pela vida. Pelas leis divinas. E aí você passa a ter outra faixa vibratória. Você pergunta assim, eu perdi esse tônus vibratório, essa energia? Você gastou, mas o duplo etérico pode se repor. Ele tem uma cota que é para a vida, geralmente a gente recebe isso ao nascer, ele tem, vamos dizer assim, uma projeção de possibilidades, mas você adquire isso na natureza, em processos mentais de harmonização com a natureza, porque senão nenhuma pessoa poderia receber moratória. Para receber moratória, ela recebe uma cota a mais de energia vital para segurar o corpo funcionando. Vocês entenderam? Então é isso que eu tenho para te dizer. Espero que tenha te entendido. Não só ela, mas a todos nós. Wagner, são 9h03. Mais umas perguntinhas ou a gente pode encerrar? Não, vamos lá. Podemos mais um pouquinho para adiantar, né, as perguntas? Marcos Cordeiro, ele nos deseja boa noite, ele pergunta: como que um espírito obsessor reconhece o obsidiado encarnado nesta vida atual em corpo masculino, sendo que quando o prejudicou estava encarnado num corpo feminino? Excelente o programa, ele diz aqui o Marcos Cordeiro. Obrigada, Marcos. Ele reconhece pela vibração. Cada um de nós, a gente fala muito que a gente tem impressões digitais que não são iguais. A gente tem ondas mentais que não são idênticas. Elas têm analogia, né? Então, no processo de afinização, elas têm analogia, mas elas não são idênticas. Então, não existe isso. E a gente tem uma vibração que é única. Não importa o corpo que a gente tenha, é a vibração. Então, eles pressentem pela vibração. Sabe quando você
olha alguém que você fala assim, nossa, que simpatia. Meu Deus, que simpatia. Nossa, foi na minha alma. Um olhar com aquela pessoa, que simpatia, encheu minha alma. Identidade. Isso é identidade. Ou pode ser o contrário. Você bate o olhar, troca o olhar, um arrepiou com o outro. O que é isso? Pode ser duas coisas. Alguém do passado negativo, ou, no outro caso, positivo, com quem você já viveu e construiu uma coisa boa, ou negativo, construiu uma coisa ruim e ficou a marca, uma experiência negativa. Ou pode ser que a pessoa tenha o hábito, né? Tem o hábito de que era uma coisa ruim, da qual você sente até arrepio de pensar, porque você já sofreu com aquilo. Você sente a energia da pessoa e arrepia, entendeu? Então, assim, eles reconhecem pela vibração. Nós somos únicos no universo, cada um de nós. Não tem vibração igual. Então, o que você vai fazer com essa energia? De reencarnação em reencarnação, você vai sublimando ela. Você vai ampliando o poder dela, você vai irrigando ela de possibilidades, mas o objetivo é sublimar, até ela se tornar divina. Aí a gente entra por uma unidade, porque enquanto você não tem ela, enquanto ela é meio personalidade, ela é meio desvio, ela é meio incerta, a gente tem nuances que destoam da harmonia do universo ou do Criador. Mas quando você se torna divino, aí você comunga com seres que são divinos, embora mantendo a individualidade. Então, por exemplo, você fala dos Cristos. Aqui na Terra é o Cristo Jesus, mas em Marte tem um Cristo. O Cristo de lá se harmoniza com o Cristo da Terra, porque eles são espíritos puros. Entendeu? Então é por aí. A gente caminha da pluralidade para a unidade em Deus. Muito bem. Inês Soares, boa noite, Márcio Wagner, paz e bem. Eu gostaria que o nosso irmão Wagner nos falasse dos endemoniados gadarenos, sobre eles terem ido para os porcos e se precipitado ao mar. Por favor, explique, que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. A gente pode trazer um outro texto do Evangelho, que é o filho pródigo. Quando o filho pródigo pega o dinheiro e torra com as meretrizes, né? A gente já estudou isso, meretriz não é propriamente a mulher que vende, porque no caso o estudo diz respeito a sentimentos vulgares, tá? Não é mulher. Nós não vamos cometer o pecado dos judeus e dos homens do mundo que estigmatizaram a mulher por causa de Eva. Não. A mulher tem os mesmos direitos, a mesma integridade de qualquer homem. A questão é que o homem pode ter dentro dele desejos, sentimentos muito vulgares que se vendem a qualquer preço. E isso é meretriz, na linguagem do Evangelho, mais profunda. Então você vai ver que esse filho pródigo, ele torra tudo da forma mais errada, mais viciosa, né? E ele desce tanto que um dia ele fala assim, eu não tenho o que comer numa terra árida que não produz nada, ou seja, ele entrou no deserto da alma, né? Ele se perdeu completamente. E aí, o que ele viu? A única coisa que tinha para comer eram as bolotas que alimentavam os porcos. Então, na hora dele comer aquilo, ele pensou que eu vou comer isso? Eu tenho um pai. E aí ele faz o retorno. Então, olha que bonito. Por que ele não comeu as bolotas? Porque se ele comesse as bolotas, ele estaria no nível dos porcos. O que é o porco no Evangelho? É o viciado. É o que conhece a lei e nega ela. É o pecado contra o Espírito Santo. Eles não se perdoam. Então, eles fogem no vício. Eles ficam perpetuando o vício, a bagunça, porque eles não querem encarar a lei de causa e efeito. Então, eles negam. Então, eles vão piorando a situação deles. Quando você pergunta o que são os porcos que ele pediu para a manga de porco, é porque era um tipo de espírito tão viciado, tão perverso. Você vê que ele desafia o próprio Jesus. Não foi chegada a hora. O que ele comenta ali? Que o mundo ainda é deles. Que é o que esses espíritos das trevas julgam. Que o mundo é deles. E aí eu te pergunto assim, eles não estão certos? Não. Sabe por quê?
O que são os governos? O que são os donos de corporações? Eu estou falando é de empresinha, empresário, não. O empresário às vezes está lutando aí para ajudar, sabe Deus como. Eu estou falando de donos do mundo. Os donos das grandes indústrias farmacêuticas que adoecem as pessoas para vender remédio. Os donos das grandes indústrias de armas e que financiam os governos para que os governos façam guerra para poder vender arma, munição, para eles poderem ter muito dinheiro. Vocês já pensaram nisso? A indústria de alimento que proíbe alimentos que são saudáveis e vendem outros produzidos para poder vender, para fazer dinheiro. E vai adoecendo a população com nutrição errônea. Estou dando uma ideia. Quem que manda nesse povo? Eles são testes de ferros encarnados dos desencarnados escravosos, que escravizam o mundo. Vocês entenderam? Então é isso. O nosso mundo, ele ainda não é o reino de Jesus. Então, quando eles pedem, eles combatem Jesus, dizem que não está na hora, porque eles querem usufruir do mundo, e o mundo é deles, eles pediram para ir para a manga dos porcos, porque é um símbolo da grosseria, no nível de vício profundo deles. Então você fala assim, esse tipo de espírito dos porcos, na Terra não tem lugar para eles, não. São eles que vão para outro mundo, porque eles têm que começar do zero. É esse pessoal que vai para outro mundo. Não é o que errou e que está arrependido, não. Esse já tem consciência, já tem senso moral. Esses não têm. Eles não têm senso moral. Eles são endurecidos. É eles que vão para o mundo primitivo. Eles que estão sendo tirados da Terra. E quando eles se lançam ao mar, é o processo reencarnatório. Ali é a imagem, é o mar da vida. Aí você vai estudar os símbolos. Ele tem consciência de que, no nível deles, só o processo reencarnatório. E aí eles fogem daquela renovação consciente. Porque eles vão reencarnar da forma que estão. Então a reencarnação esconde. É muito interessante o estudo. Mas é por aí, tá? É por aí. Márcio? É que a gente fica encantado aqui com o teu ponto de vista e as pessoas que nos acompanham também aqui, desejando sempre muita luz, a gente fica numa vibe tão que boa, dá essas tão chaves gostosa. pra gente. A gente deve isso a Allan Kardec. E Com toda depois, certeza. as obras sérias que vieram, né? Exato. Através do nosso querido Chico. Principalmente. Bom, são inúmeras as perguntas aqui. A gente vai encerrar por hoje, agradecendo de todo o coração a participação de todos vocês, pelo carinho de todos, pelas perguntas que podem ser enviadas para espiritismoresponde@gmail.com. Com toda certeza a gente vai enviar para o Wagner. A gente está atingindo aqui a meta geral hoje, ao vivo, online, junto conosco, quase 700 pessoas, Wagner. Então Beleza. É uma alegria muito Turma grande boa, saber hein? que muitos poderiam estar aí nesse calor, né? Andando por aí, batendo perna Tomando e tá sorvete. Aqui, tomando sorvete. Ou uma cerveja gelada que o povo prefere. E ouvindo essas explanações que nos engrandecem, nos esclarecem, nos iluminam. Mas nós estamos tomando o vinho que Jesus transformou nas talhas. Esse é o vinho precioso que ele trouxe para a gente. Muito bom. Então a gente te agradece de todo o coração mais uma vez, Wagner. Eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês, porque hoje, principalmente, lembrando Allan Kardec, o coração da gente realmente está empenhado na gratidão. Só Deus mesmo para acumular esse espírito missionário de muitas luzes, pelo que ele fez pela humanidade, sem nenhum interesse, sofrendo até privações financeiras, e sem misturar as coisas, né? É muito bonito isso. Um homem que deu muitos anos da sua nobre vida por uma causa sem nenhum interesse, a não ser ajudar a humanidade a encontrar a luz que ele encontrou na doutrina. Então, a ele é o nosso preito de gratidão. E a vocês todos o nosso carinho de sempre. Gente, obrigado, Márcio. Eu que agradeço, Wagner. Com os ensinamentos de Kardec a nosso alcance, podemos nós hoje termos a oportunidade realmente de experimentar a oportunidade, né, de refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e claro, com esse caminho, com essa direção, esse norte para todos nós, que é essa obra magnífica, o Pentateuco Kardeciano.
Então, agradecendo a Kardec, a gente encerra o Espiritismo Responde de hoje, desejando que todos tenham uma noite iluminada, que Jesus esteja em cada coração vibrando. Um beijo a todos e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.